Salve, salve galera do Balaio! Hoje nosso bate-papo com esse mineiro de Belo Horizonte, cantor, compositor, produtor. Bem-vindo ao Balaio, Bruno Tonelli. Muito obrigado, André, pessoal do Balaio, é uma grande honra a gente estar aqui. Um pouco de tudo aí que a gente puder contribuir para trazer mais conhecimento e cultura aí sobre a nossa Minas Gerais aqui, né? Bom, a gente já agradece essa oportunidade de levar um pouco aí da sua história para o pessoal do Balaio. Imagina, a honra é toda minha. Vamos lá, Bruno. Eu primeiro queria saber como que a música entrou aí no seu caminho. Você pode falar um pouquinho dessa história? Uma coisa até assim, uma continuidade, parece, de outras vidas, porque eu, na verdade, eu sou filho de músico. Meu pai já passou aí para os outros lugares aí, além dessa vida, e foi meu grande mestre, assim, Geraldo Tonelli. Trabalhou na música a vida inteira, e desde que eu nasci eu me lembro dele ainda 1, 2, 3 aninhos sentado no seu piano ali de armário em casa e aprendendo os primeiros acordes, os primeiros truques técnicos de dedo. Quando foi aos 8 anos de idade, assim, meu pai sempre queria que eu fosse músico, de alguma forma. Ele até reclamava com minha mãe, eu estou tentando ensinar música para ele, mas ele, poxa, acho que não quer. Minha mãe olhava para ele e falava, mas o menino tem 5 anos de idade, calma aí. Bem precoce, lembra? E aí um dia eu lembro que eu abri um armário, meu pai ele é pianista, cantor, mas ele também tocava muitos instrumentos. Hoje eu vejo quão grande músico ele era. Ele tinha muito amor pelo acordeon, pela sanfona, violão, tocava tudo. E ele tinha um violão em casa. E aí um dia eu abri o armário e vi o violão, eu lembro direitinho, André, eu falei assim, abrir, fechar, perder total a respiração assim, correndo e gritar pra ele, pai, você tem um violão? Eu nem sabia, né? Ele falou, uai, tenho? Você quer pegar? Eu falei, quero. Ele colocou assim no meu colo, primeira vez, eu lembro que a caixa ali, o corpo era tão grande, e ele me ensinou ali os primeiros acordes, assim, nunca mais eu parei. Isso foi, eu tinha 8 anos de idade, né? Eu sou de 86, isso foi em 94, assim. Muito bom, então você tem todo o incentivo aí do pai, com certeza, né? Foi sempre assim muito... E ele estudava comigo diariamente, assim, a gente acordava, ele, campo harmônico, hein? Maior e menor, olha aqui, olha esse intervalo, olha aqui, sempre tentando me instruir. E eu, criança, não... Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si... Falava assim a ordem do sustenido nas escalas, né? E eu nem entendia aquilo, e isso tudo ficava na minha cabeça. Mas não tem a melhor professor não, né, que o pai, né? E eu acho que além da técnica e tudo, eu acho que ele me ensinou uma coisa que é ainda mais cara, que é esse amor e o respeito à música como arte, assim, e como uma guia de profissão, assim, né? Isso foi uma coisa que moveu minha vida inteira, né? Sensacional. Bom, já são aí 19 anos de carreira, e antes da sua carreira solo aí, tal, paralelo com a sua carreira solo, já são vários grupos, né? A gente pode dar uma pincelada aí, um resumo de cada grupo. Nossa, aí? Uma grande, poxa, pra mim é uma boa lembrança. O primeiro lá é o Prime, né? Isso, é o Prime. Prime é o primeiro, né? Coincidência. O Prime é uma banda que surgiu no ano 2000, junto com o grande arquiteto aí, Eduardo Faleiro, o Leandro Malias, meu irmão também. Hoje está nos seus próprios ramos, mas a gente sempre encontra, de vez em quando a gente encontra e já surgiram até shows depois disso. Mas o Prime deixou um legado incrível aí de músicas autorais na cena grunge de BH nos anos 2000, foi até 2006, a banda assim, constante. E nós deixamos 2 discos, o primeiro foi através do Fundo Municipal do Patrocínio. Os pais juntaram ali, acreditaram e deram aquele passo, foi um grande disco. E a gente começou a fazer turnês, assim, já interestadual e tudo. E aí com esses shows, a gente juntava um dinheirinho, ganhava um cachê. A gente tinha 13, 14 anos, não tinha mais lugar nenhum. Era tudo pela música mesmo. E mesmo assim a gente juntou um caixa, porque tinha essa organização e ajuda dos pais, e em 2003, 2004 a gente lançou o nosso segundo disco com o nosso próprio recurso. Foi uma coisa muito incrível, assim. E aí esse segundo disco já foi muito potente, assim. A gente já foi ocupando outros lugares na cidade, alguns restaurantes, alguns eventos, começava a ir para uma onda de hard rock. Tinha o grunge ainda do primeiro, mas já mais jazz e blues, e isso
atraiu muito, assim, a gente conseguiu muita coisa, muitos festivais, muitos prêmios e tudo. Muito bom. Seguindo aí o Sete Estrela. Aí a minha carreira solo começou ali, porque quando eu me desfiz do Prime, em 2006, eu queimei o primeiro disco solo, que eu mesmo produzi, com um gravador de fita Fostex que meu pai tinha me trago. Foi minhas primeiras tentativas de produção. Vamos falar dele depois, é Obra Lá, né? É Obra Lá. Vamos falar dele. Aí, nisso, 2006, eu fiz uma pequena turnê em algumas cidades de Minas Gerais. Eu lembro Milho Verde, Lavras Novas, ter levado esse trabalho para algumas pessoas, foi mais intimista. E aí, em 2007, eu reuni com o André Lanari e a gente fez o Sete Estrela, que foi, assim, 10 anos de pura adrenalina, assim, muita história. Aí a gente ali realizou nossos sonhos de se tornar uma banda criativa, com um som totalmente diferente. A nossa proposta era, já vendo a tendência da música eletrônica, trazer a eletrônica mais para musicalidade, assim, que a gente tinha, né, como músicos orgânicos, mas misturando com a música eletrônica. E aí a gente lançou 4 discos, né? Foram 4 álbuns, um EP, e rodamos aí, acho que quase todos os continentes, faltou a Oceania e os Árticos, mas assim, Ásia, América, África, Europa, vários países. Então foi uma grande realização em 10 anos. E nesse, a gente, com o nosso produtor do nosso disco, que era o Rafael Morato, né, o Mob, a gente também pegou algumas aulas com ele, e ali eu comecei a desenvolver minha carreira de produtor também, que eu tinha o sonho de produzir meus próprios discos também, né? Bom, então e depois... Esse Estrela também é marcante, né? Produção, não, Sete Estrela viagem... Sete Estrela a gente falava que era uma fábrica de realização de sonhos, todo mundo se realizava. E aí, e quem colava também, às vezes alguns artistas amigos chegavam, a gente jogava todo mundo na van e vamos lá, faz o que você tem que fazer, e vídeo, e tudo, assim, todas as artes, circo, a gente participou com muitos artistas. Fomos para muitos festivais psicodélicos, chegamos até no deserto do Saara, que louco. Num festival que tinha lá, e assim, foi muito muita forte. História. Foi muito forte. Muita história. Bom, Palhaço Arco-Íris. Pois é, o Palhaço Arco-Íris ele acaba sendo um outro aspecto da arte, que era uma paixão que eu tinha também. E me envolvi em muitas ações dos palhaços aqui no estado, coletivo de palhaços, vários grupos aqui, ficamos muito amigos e fui aprendendo, principalmente o grupo Circunstância, assim, eu acabava que eu era o coringa do grupo, eu estava sempre com eles e fomos para a estrada junto, aprender muito. Paralelo à música, eu tinha essa paixão pela poesia, pela fantasia e pela palhaçada, pelo alto astral, pelo riso, pelo colorido. E aí nesses palhaços eu comecei a fazer, eu tinha 16 anos, então são quase 20 anos de palhaço, fazendo várias, né, criando números, que é uma coisa super difícil, parece uma composição, mas é uma composição diferente. Mas aí eu também dediquei à música, porque como professor de música eu acabei desenvolvendo minha técnica, André, eu também acabei compartilhando esse conhecimento. Então, de alguma forma, algumas pessoas se aproximaram de mim e eu comecei a instruir também. Me tornei professor de música e nisso, com alguns alunos de até 10 anos de idade, nas aulas eu criava músicas. E eu sentia que aquilo não era um trabalho para mim, para o Sete Estrela, para alguns dos meus projetos. Eram músicas puramente infantis. Eu falei, poxa, então com o Palhaço Arco-Íris eu vou fazer um disco. Aí eu lancei um disco que era Os Protetores da Floresta. Então tem o disco Palhaço Arco-Íris, Os Protetores da Floresta, também foi muito legal, já fiz várias apresentações aí com ele, aí, até fora do país. Todos os festivais que eu ia com o Sete Estrelas, o Palhaço ia na mala, né? Então ele saía lá e era muito legal, assim. Então o Palhaço Arco-Íris também, esse aí é eterno. Quarta Corda. Então, o Quarta Corda, ele era um coletivo, ele se tornou um coletivo de compositores de uma potência muito grande, porque ele era um sonho de um amigo meu de muitos anos, que é o Bernardo Gontijo, que é baterista da minha banda solo, assim, parceiro meu de muitos anos. Ele sempre falava comigo, olha, a minha bisavó, ela escreveu um livro de poesia e foi lançado em Belo Horizonte em 1986, eu gostaria muito que você visse, de repente a gente faz umas músicas e tal. E eu sempre falava com ele, cara, vamos ver isso aí, vamos ver isso. Os anos foram passando, um dia eu cheguei no estúdio, ele tinha um estúdio lá no Buritis, encontrava alguns amigos e tudo, ele falou assim, nós fizemos uma música do livro. Eu falei, não, e o danado do livro tá mesmo aí e tal. Aí ele me mostrou o livro a primeira vez. Na hora que eu abri,
a gente fez uma música. Então o Quarta Corda era um projeto que encontravam os artistas, abria o livro da bisavó e o poema sem mutar, ia direto, criava a música na hora e gravava na hora. É um projeto específico para desenvolvimento da composição. Só que as canções eram lindas, assim, e tem muita coisa. Inclusive, uma delas eu gravei no Olhos de Lótus, que é o meu novo trabalho. É uma música muito bonita, assim, chama Saudade, que é um poema dessa bisavó dele, que é muito sensível. E é engraçado, por que chama Quarta Corda? Porque é uma referência à obra de Bach, da orquestra, da Quarta Corda. Os poemas são poemas musicais em que nas poesias ela vai usando termos musicais para dar vida. Então, facilitou o trabalho. Nossa, ficou uma obra. Quarta Corda gravou e produziu mais de 60 músicas, eu tenho gravado. A gente lançou primeiro na internet, que é o Azul, a gente chama, e depois que é a capa do livro original, e eu tenho no meu HD para ainda lançar o Vermelho e o Amarelo, com artistas da cidade que passaram pelo estúdio da bisavó do Bernardo. Maria Emília Figueiredo de Castro Goulart, Belo Horizonte, 1986, poesia daqui. Salve, salve. Bom, Tribal Zen? Então, o Tribal Zen. O Tribal Zen, ele é um resultado de uma época que, assim, ao mesmo tempo que eu estava envolvido com o Sete Estrelo, o Sete Estrelo ele foi batizado, o nome Sete Estrelo, ele é uma lenda indígena, né? E ele foi batizado, o nome foi dado pelo Paulo Rogério Lage, que já foi produtor aí, trabalhou diretor da Rádio Confidência, trabalhou com o Alceu Valença, com o Milton Nascimento, é muito amigo do Alceu Valença, inclusive ele nos apresentou ao Alceu Valença. Alceu Valença, nós fizemos uma versão, fez uma versão da música dele, a gente viu o disco dele ser lançado acústico, as primeiras mix a gente ouviu com ele junto lá no Rio de Janeiro, pelo Paulo Rogério. E o Paulo Rogério, ele era muito amigo da família do André, ele viu o nosso projeto nascer e falou: eu vou ajudar vocês a achar um nome. Fez uma pesquisa, levou a gente para vários lugares, uma biblioteca assim, com vários livros, a gente pesquisou, porque o Paulo ele é muito cultural, assim, uma pessoa de um amor pela cultura muito grande, assim, dá para sentir. E aí eu chamei de padrinho. Aí acabou o dia, a gente não conseguiu achar, à noite ele ligou, já mandou assim: ó, o nome de vocês é esse, que eu achei, Sete Estrelas, tá aqui o release, e dali a gente começou a trabalhar. Por ser uma lenda indígena, eu comecei a entrar muito nessa coisa do indígena e da identidade brasileira. Porque como o Sete Estrelas começou a viajar para fora, eu queria que os outros países reconhecessem o que a gente tinha de nativo. E o nativo estava nos índios. E eu me baseava muito no Sepultura, no Roots, que foi um disco dos anos 90 que levou o Brasil com a cara do índio para fora. E adorava o som, pesadão, com riffs. E na mesma época, como sempre, começaram a haver muitas revoluções indígenas em Brasília, buscando pelos direitos e terras daqui. Aquela velha história de sempre, ano após ano, que um dia o nosso governo consiga reconhecer isso e agir de forma correta. Que assim seja. Eu comecei a sentir como mantinha uma necessidade de falar desse assunto. E fomos compondo. A gente ia pro Tribal Zen, pro Quarta Corda no estúdio, e compunha as músicas. Aí parava, às vezes a gente sentava assim, saía uma música. E eu lembro que a gente fez o Caiô Amazônia, que é uma música muito forte do Tribal Zen. Tinham 9 pessoas no estúdio. E eu usei uma técnica de composição muito dinâmica para quando tem muita gente. Cara, assim, gente, vamos fazer uma música aqui sobre o tema do Caiô, que estava invadindo lá, né, no Brasília. Vou escrever uma linha aqui, vocês escrevem. Fomos passando a folha. Terminou. A letra é super complexa. E tá no disco do Tribal Zen, que a gente lançou um EP primeiro, com essas gravações toscas do Quarta Corda. Depois eu entrei no meu estúdio e produzi o Tribal Zen, que são 12 faixas. Falando tanto das tribos indígenas, da nacionalidade aqui, com a luta da identidade nacional, como das tribos africanas. Fomos até as tribos da Índia, assim, no sentido de grupos, de coletivos que mantêm sua cultura, que exigem respeito. Trabalho de pesquisa violenta. Né? Aí nós também fomos fazer alguns festivais, assim, mas a gente foi em lugares específicos que a nossa mensagem era melhor. Então o Festival Cultural de Milho Verde nos recebeu muito bem, Santo Antônio do Leite, lugares em que BH eu tentei fazer, mas o pessoal não entendeu. Então a gente saiu pra fora. E aí era muito emocionante. Assim, era muito emocionante mesmo. De pessoas mais velhas chegarem pra gente no final do show e falar assim: cara, isso que vocês estão falando aí tem a ver com a bica dos meus avós que secou, e dava as bênçãos pra gente, assim, e que essa mensagem possa circular. Isso é muito legal, porque o Tribalzinho acabou chegando
pelo Sete Estrelas em festivais psicodélicos de São Paulo, e o pessoal convidou o Tribalzinho para dar mensagem lá em São Paulo. A gente chegou a fazer uns festivais ou outros por aí, mas foi um trabalho mais de realização, de botar para fora, uma vontade de falar. Mas o disco é incrível. O negócio fala, é um tema super necessário, super atual. Né? Vai ser para sempre até que a gente consiga resolver essa situação. Né? Vamos lá. E por fim o Vrindavan. O Vrindavan é isso, né? O Sete Estrelas viajando, vai para a feira, vai para uma, vai para outra. E quando a gente foi para o Womex, através do projeto do Sebrae, que era o Soluções Estratégicas para o Segmento da Música, em 2014, a gente era da turma de 2014, e no final eles iam levar algumas carreiras para ir para o Womex, que era a maior feira de world music do mundo. E na época era o Rômulo e o Márcio, né? O Rômulo Avelar, eles falaram comigo, o Sete Estrelas é super legal, né? Tem uma linguagem, podia ir. Eu falei, mas não dá pra gente tá terminando o disco. Eles falaram assim, pô, mas e aí? Tinha 2 meses. Falei, cara, vou dar um gás. Esse disco que eu te dei, o quarto, a gente lançou na Womex porque eu dei um gás 2 meses ali, junto com a equipe toda, e pá! Nós conseguimos, o disco chegou pronto. Na quinta de manhã, o André foi com as primeiras 300 cópias. E aí depois eu fiquei com mais 300 para ir no outro dia. Foi muito incrível. E lá na Womex, como era a maior feira, tinha tudo para fechar em vários países. Só que o único lugar que a gente fechou era a Índia. E a Índia era um sonho que eu tinha, porque eu sou da filosofia, né? Eu fiz faculdade de filosofia. Então, na filosofia, eu comecei a me interessar pela filosofia oriental. E na filosofia oriental, meu sonho era ir para a Índia, para os lugares sagrados, porque a filosofia era sempre mística. Ninguém aqui conseguia me instruir sobre a filosofia oriental. E sempre que falavam era, não, lá é outra história. Isso aqui. E eu ficava louco. E quando eu peguei para ler através da instrução de um tio meu, aquilo foi me transformando já aos poucos. Demorou 9 anos para a gente sair da Espanha, vim para cá rapidinho, só arrumar a mala para ir para a Índia. Cheguei lá, terminou a turnê. Eu fui para uma cidade sagrada na Índia, que eu queria a Índia sagrada, eu não queria a Índia que está se ocidentalizando. Porque o problema do mundo hoje, André, é que você vai para o mundo inteiro, igual eu tive a oportunidade de ir para vários lugares, fora a África, o Marrocos ali, e o Marrocos em algumas partes, né, mas o deserto do Saara, não Casablanca e outras coisas que você também consegue ver um pouco de Ocidente, e a Índia em alguns lugares, tudo está uma monocultura só, é tudo a mesma coisa. Então a cultura que é o nosso trabalho, ela está morrendo. Em todos os lugares. Está todo mundo com a sua calça jeans, com o seu celular, indo para shopping, desenvolvendo o mesmo tipo de arte, né, o que a gente vê aí, né, ostentação, objetificação da mulher, prazer dos sentidos, essa aí. Então, mais do que a necessidade, isso tudo é desequilíbrio no mundo. E isso é um plano econômico básico. Só que eu queria ir para a Índia Sagrada. Então, onde que eu vou? Pô, eu ouvi falar pelos esses textos antigos que essa cidade é sagrada. Qual que é a cidade? Ah, Vrindavan. Vou para lá. Fui. Cheguei lá, eu fui para uma outra dimensão, porque eu fiquei 20 dias morando com os monges. Que experiência. E nesses 20 dias me veio essa inspiração. Eu já tinha vontade de gravar um disco, eu tenho uma placa de som, um computador, com microfone móvel, quando eu viajo eu levo. Gravei um disco nessa cidade, ele chamava Vrindavan, Krishna Vrindavan, porque esse projeto, esse Deus, aí surgiu, aí nós montamos uma banda e lançamos um disco, 2 discos, e tô com um no forno, que vai sair agora, Chic Shasta, que é o nosso 3º álbum, já tá quase lá. Bom, eu te pergunto, é coincidência do projeto ir pra lá? Não, né? Foi. Cara, tá tudo, eu não sou um cara do acaso não, sabe? A coincidência pra mim é uma coisa que não existe. Eu assim. acho que não. Não, olha, pode ter certeza então, porque é tudo um arranjo transcendental, você imagina, né? Tantos planetas, tantos universos em ordem, com certeza. Já tinha aquele pensamento ali voltado e a oportunidade chegou. Eu já tinha mantra tatuado, mas eu não sabia que ia chegar lá. E depois disso, isso foi em 2014, 2015, eu voltei pra Índia 3 vezes. 3 vezes. E ano passado eu morei 1 ano lá com a minha família. Minha esposa, meu filho. Fomos estudar música. Aí é uma longa história, porque até lá, até há pouco eu era Bruno Tonelli. Agora eu já não sou mais, conheci mestre espiritual, que me iniciou com um novo nome. Eu estou numa nova jornada agora, estou super animado. Assim. Bom, queria falar um pouco da sua carreira solo, são 4 CDs, né? Você começou a falar do Obra Lar, né? Que foi produzido ali bem rusticamente. Nossa, legal demais. E seu mais recente, que é o Olhos de Lótus.
Fala um pouquinho pra gente, por favor. Em 2006 eu gravei esse Obra Lar com esse gravador Fostex de fita cassete que meu pai me dava, me ensinou ali os truques. A gravação é bem roots, mas eu tenho muito carinho, tá na internet, tem gente até hoje que fala que é um dos melhores discos da minha carreira. Eu escutei. Pela musicalidade, não pelo som, pela engenharia, que era péssima, eu tinha pouca experiência, mas as músicas são muito legais, assim, são muito astrais, eu estava numa época mais mística, então tem uma coisa meio mineira ali. Depois disso, em 2009, meu pai faleceu, meu mestre, e como o instrumento dele era o piano, naquele momento eu tinha algumas composições em piano, em português e inglês, então eu fiz um disco bilíngue que chama O Piano, em homenagem a ele, em 2009. Tudo paralelo aos outros projetos, né? Sempre produzindo, porque aí eu fui montando meu estúdiozinho e fui metendo bala. E quando foi em 2009, olha pra você ver, em 2007 eu gravei um disco, voz e violão. Porque eu pensava assim, cara, eu tô compondo tanto que eu vou gravar esses discos, voz e violão, dessas composições e vou dar para alguns amigos. Então quando foi o Natal de 2010, esse disco que estava gravado, eu fiz um Feliz 2010 e dei para os meus amigos mais próximos. Assim, distribuí algumas cópias, era para eles guardarem. Porque eu ficava assim, cara, se alguma coisa acontecer e eu abandonar esse corpo aqui, eu deixar de existir, essas músicas têm que ficar com essas pessoas. Alguém tem que guardar isso. Eu guardei, meus amigos são super carinhosos comigo, assim, cara, eles me mandam foto às vezes com todas as coleções de discos. Assim. Esse último Olhos de Lótus mesmo que eu lancei só digital, pelo novo formato, tem gente que, não vai lançar nenhum disco, nem pra gente poder botar junto da coleção, porque eu gosto muito de produzir, descobri anos para ver que a minha paixão maior nem era tocar tanto, eu amo tocar e performar, mas eu descobri que acima disso eu gosto mais de criar, por isso que minha vida toda é dedicada a trabalho criativo, assim, eu gosto mesmo, eu tenho uma paixão com inventar, acho que é do meu avô inventava. Você falou do CD físico, eu também sinto falta, eu gosto do CD físico, eu gosto do livro. Nossa geração, mas eu já estou me adaptando, então esses novos discos eles estão vindo tudo em formato online, Spotify, YouTube, e é bem legal também que se atinge muito mais gente, né, e aí foi muito místico isso, André. Eu estou contando porque eu faço questão de registrar isso. Eu gravei, dei para as pessoas e fiquei ali anos tentando lançar esse disco e nada. Quando foi em 2016 eu recebi um convite para voltar para a Índia. O Sete Estrelas não podia, o André estava engajado em outros projetos e tudo. A Serena, não deu. Ele falou assim, olha, pode ir lá, então não sei o que. Eu conversei com o festival e fui representar, fazer um show, representar o Brasil, que era um festival de culturas do mundo na Índia. O que eu vou fazer, né? Fui ensaiar. No que eu fui ensaiar, que eu desliguei os eletrônicos para mim fazer um show, só eu e o violão, eu lembrei do disco. Era 2016, 2017. Ou seja, era 2010, né? Então foi 7 anos depois da produção do disco, eu fui lançar esse disco, que falava sobre as minhas realizações da filosofia da Índia, na Índia. De novo a Índia. Então não lancei aqui, eu lancei na Índia, fui para vários festivais. Nossa, eu e minha esposa, a gente nem tinha a produtora que a gente tinha, mas a gente começou a trabalhar junto ali e já fomos desenvolvendo alguns festivais. Foi incrível tocar música mineira, assim, alguns festivais tradicionais, e foi um lançamento, foi mágico. Aí eu percebi que as coisas têm uns propósitos, por mais que eu plantasse semente lá atrás, eu só fui colher 7 anos depois. E por mais que eu me esforçasse, não acontecia. Foi acontecer de um jeito muito maior, eu fiquei emocionado. No momento certo, foi incrível. E aí agora, né, esse ano eu lancei, morando na Índia 1 ano, eu produzi o Olhos de Lótus, foi uma inspiração que a minha esposa falou, poxa, o Sete Estrelas agora não está produzindo, né, está de stand-by e você vai fazer alguma coisa eletrônica, música mineira, então eu peguei poemas, parcerias que eu tinha feito com alguns poetas e poetisas que eu conhecia, né, que eu fiz alguma coisa junto, e fiz um disco só com essas parcerias. Então tem a Luísa Garcia, a Adriana Luísa, tem uma música minha com o meu primo, o Serginho Tião Vaca, lá de Nepomuceno. Tem uma música em parceria com a Maria Emília Figueiredo Goulart, bisavó do Bernardo, do tio Beiça, e a Olhos de Lótus, que é a musicalização que eu fiz do poema da minha esposa. Então, botei os arranjos. A minha ideia era fazer a música mineira com super punch de produção eletrônica, usando
gêneros mais undergrounds da música eletrônica, que só quem está lá dentro conhece, Psydark, Trance, umas coisas mais assim, baixos bem pensados, e com muita engenharia, com muito truque de sound design, e violão clássico, poesia mineira, e aí eu chamei isso de Future MPB, e consegui lançar com a gravadora do meu amigo, do Thiago Sena, que é o 420, que é a Alien Records. Foi muito legal, o canal de YouTube deles também, super legal. E para mostrar uma potência diferente, assim, do que a música junto com a tecnologia pode fugir. E as críticas foram mais ou menos o que eu busco, que é, tipo assim, nunca ouvi nada parecido com isso. Tá no tempo, usar as ferramentas do local, é o que a música busca, né? Tipo, qual que é a tecnologia? Na época o Pink Floyd não estava tentando lá os sintetizadores, os Beatles não estavam tentando as técnicas de gravação possível. Hoje nós temos uma coisa muito rica e muitas vezes é isso, né? O eletrônico fica no eletrônico, o músico fica no clássico e a fusão assim ela é muito rara porque ela é difícil até certo ponto de você manter um diálogo, né? E eu estou tentando fazer isso há alguns anos com Sete Estrelas e agora com Olhos de Lótus eu Você faz isso muito bati bem. um negócio, nossa, gostei demais. Você faz isso muito bem. No fone é uma viagem. Pode parar de tentar que ele já faz muito bem. Vamos lá. Bom, você confessou para mim nos bastidores, você está com um projeto novo aí, vamos falar dele também, projeto Isso. novo saindo do forno aí. Tá saindo. Agora a gente já tem, nasceu lá na Índia ano passado, é a Nati Yoga Spiritual Arts, que tem já um direcionamento diferente, que está dando origem aí à produção da Gora Shakti Records, que é a minha gravadora que fez a nova música mineira, junto com o Miro Camomila, o Júlio Campos, o Maicon Souza, o Eliezer Gonçalves, outros artistas super legais que estão trazendo uma música boa pra gente, porque a música que tá meio complicado assim, a música do mercado, né? A gente vem ouvindo, às vezes a gente está assim, nos carros, ouvindo as coisas e é basicamente a mesma coisa, com as mesmas ideias e tudo, e a gente sente falta. Então a gente traz essas culturas mais fortes que a gente tem aqui na Terra, com a Nati Yoga, mas também produz eventos de diferentes culturas, principalmente das artes sagradas da Índia. Então tem muita dança, muita música, cinema, nós estamos muito ligados nessa onda. Então está nascendo esse projeto, já temos muitas realizações aí, já tivemos trabalhos na Índia, parcerias que estão se desenvolvendo lá a cada ano. Aqui a gente está tentando fazer o maior que a gente pode, ocupando vários espaços com um público que tem nos acompanhado super legal. E tivemos também nos Estados Unidos agora, em Nova York, em junho, levamos trabalhos para lá, foi super assim, forte. Então, vamos ver para onde que vai isso aí, mas tá bem legal, assim, eu tô gostando, porque eu fui estudar música clássica indiana, então meu negócio agora é como que eu vou misturar esse sistema antigo com essa visão ocidental, né, porque a nossa música ocidental tem uma ciência muito forte, assim, também, em alguns pontos de harmonia e tudo, como fazer essas coisas ainda funcionarem. Ainda existem muitos campos para serem explorados ainda, e eu, além de tudo, sou um grande pesquisador. Bom, Bruno, então, mais uma vez eu agradeço esse bate-papo super descontraído, super massa, entendeu? A gente pode terminar com uma música? Nossa, pra mim, aqui ó. Já tá do lado. Para mim, um grande prazer. Eu espero que vocês possam aí pesquisar através dessas indicações aqui, essa oportunidade que o Balai está dando. Pesquisar nossos canais aí pela internet afora aí. Não, com certeza. Vou deixar na descrição do vídeo as redes sociais do Bruno. Convidar a galera para se inscrever também no canal do Balai no YouTube. Aproveitar para agradecer o pessoal do Quintal Studio, né? Que a gente está gravando aqui numa área externa do Quintal Studio. No quintal do quintal, né? Exatamente, no quintal do Quintal Studio. E aproveitar aí os profissionais de música, né, os produtores, músicos, para vir conhecer as dependências do Quintal Studio, que são sensacionais. Vamos lá, Bruno, vamos dar o som para a galera? Vamos então, vamos fazer o mais novo até então, que é o Olhos de Lótus, e aí faz a música que dá nome ao disco, né? Vamos lá. Ainda que
caminha. O amor vence pela verdade, a mentira perde pela vaidade. Verte lágrimas, o outro a segurar, desafia, o outro então desvia, chega a qualquer hora, o outro marca dia. De cara amassada, o não amor maqueia, o amor transforma, o não amor deforma. Verte lágrimas, o outro a segurar, desafia, o outro então desvia, chega a qualquer hora, o outro marca dia. Sua casa arrumada pelo vento que sopra, a poeira acumulada, guardar as malas pra andar de mãos dadas, dois lugares reservados na escalada para o lar mais alto da morada. Olhos abertos.
Obrigado, Balaio. Valemos amor, hein? Essa música é show de bola. Obrigado, André. Sucesso. Obrigado, gente. Todos nós. Valeu, galera. Fui.